Isso daqui é uma lista de presença, eu vou passar por vocês, por favor, assinem, porque isso vai ser útil para depois a gente ter os dados para fazer os certificados de presença, né? Muito bem. Então, esta é a primeira aula do curso dessa Escola de Física Teórica sobre integração funcional da mecânica quântica. Então eu vou começar antes de mais nada com uma pequena conversa sobre umas coisas curiosas que tem a respeito dessa terceira também formulação da mecânica quântica. E muito bem, e talvez antes de entrar propriamente no assunto, que eu vou entrar hoje mesmo, mas eu queria talvez rever um pouco, inclusive para a gente fixar a notação, os hábitos, etc., o que seriam os pré-requisitos do curso, que vocês devem ter lido na página, tá certo? Quer dizer, a gente vai dar uma repassada assim, em 10 minutos, de toda a mecânica quântica que vocês precisariam saber, que eu espero que vocês mais ou menos saibam para acompanhar o resto, tá certo? E com isso a gente também fixa um pouco a nossa notação e a linguagem, essas coisas. Muito bem. A coisa curiosa com a mecânica quântica é que é uma das teorias que foi inventada 2 vezes, né? E foram 2 invenções praticamente simultâneas, em 1925 e 1926, e as 2 invenções foram tão diferentes uma da outra que no começo ninguém tinha ideia de que tinham sido inventadas 2 vezes a mesma coisa, né? É claro que isso também impressionou o Feynman, principalmente porque, por exemplo, quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele foi a respeito do desenvolvimento disso que a gente vai discutir nesse curso, mas ele fala uma série de coisas sobre o que aconteceu historicamente. Quer dizer, vocês sabem que essa invenção do Feynman foi a tese de doutoramento dele, certo? Nada mais, nada menos. E a tese de doutoramento era uma coisa inédita, mas acabou de ser publicada agora. Existe um livrinho, tá certo? Onde está publicada a tese do Feynman. E o artigo que ele publicou logo em seguida, quer dizer, alguns anos depois, aliás, que saiu no Reviews of Modern Physics, porque o Physical Review recusou esse trabalho. Hoje ele é um clássico de todos os tempos, que está copiado, reproduzido aqui e em muitos outros livros, certo? Muito bem. O que o Feynman tinha feito, por que ele fez isso? Ele conta. Ele fez isso porque ele estava interessado em quantizar uma forma diferente do eletromagnetismo que ele tinha desenvolvido com o orientador dele, que era o Wheeler. Tá certo? Então, ele tinha uns problemas com o eletromagnetismo na mecânica quântica, divergências de autoenergias, não sei o que lá, e ele teve a ideia de fazer um eletromagnetismo sem campos, só com cargas, tá certo? E eles conseguiram formular isso. E a formulação é uma formulação clássica, e todas as equações que ele precisava, que eram extremamente complicadas, tinham ações adiantadas e retardadas, isso foi uma ideia do Wheeler, segundo o Feynman, todas essas equações podiam ser obtidas de um princípio racional. Então eles tinham uma espécie de lagrangiana. E aí, claro que o interesse dele seria obter uma versão quântica dessa teoria. Tá certo? Tem a história até que o Feynman conta que ele deu um seminário sobre isso e disse que uma semana depois ele ia dar o seminário sobre a teoria quântica. O Pauli estava lá e disse, não, ele não vai dar esse seminário. Tá certo? Ele, de fato, nunca deu. Ok? Aliás, quem disse que ia dar o seminário é o Wheeler. O Wheeler diz, eu vou dar o seminário semana que vem sobre a teoria quântica. E o Pauli disse, o Wheeler não vai dar esse seminário. E o Wheeler não deu o seminário. O fato é que essa teoria quântica não existe até hoje. O Feynman não conseguiu quantizar aquela teoria. Então, se vocês leem a aula Nobel dele que ele deu, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que ele acabou ganhando o prêmio Nobel por causa de um problema que ele não conseguiu resolver. Certo? Claro que a coisa serviu para outras coisas, serve
serviu para, digamos, calcular rapidamente coisas complicadas de eletrodinâmica quântica, e por causa disso que ele acabou ganhando o prêmio Nobel junto com Schwinger e Tomonaga, né? Então, foi a terceira invenção da mecânica quântica, de uma certa forma. E sobre essas coisas, então existe essa coisa das teorias serem inventadas várias vezes e de jeitos que parece que uma não tem nada a ver com a outra. A mecânica quântica é um dos casos que o Feynman menciona na aula Nobel dele. Mas ele certamente tem um outro caso, que é o eletromagnetismo. Porque existe o eletromagnetismo de Maxwell, com os campos, etc., que todo mundo aprende, e existe o de Feynman-Wheeler, que aparentemente não tem nada a ver, porque não tem campos, tá certo? E tem ações adiantadas e retardadas, então são duas teorias completamente diferentes, mas que são a mesma teoria no fundo. Tá certo? Todas as coisas observáveis, etc., levam ao mesmo resultado, e você pode, de alguma maneira, depois acabar entendendo por que é assim. E o Feynman diz na aula dele, Nobel, uma coisa interessante. Ele diz: eu não entendo por que as coisas são assim. Por que a gente pode, às vezes, descrever uma coisa de vários jeitos e sem ter a menor ideia, e os jeitos são tão diferentes que a gente não tem a menor ideia que está descrevendo a mesma coisa. Certo? Ele diz: quem sabe isso é uma manifestação da simplicidade da natureza. Diz: quem sabe uma coisa é simples quando a gente pode descrever de muitos jeitos diferentes sem ter ideia de que está descrevendo a mesma coisa. Enfim, são ideias gerais, certo? Mas, certamente, a invenção do Feynman foi uma invenção diferente das outras duas, porque nas outras duas não havia teoria nenhuma, havia só uma série de concertos aplicados nas teorias clássicas, com regras especiais de quantização, chamadas as de quantização de Bohr, etc. E não havia uma teoria consistente e subjacente. E quando o Feynman, digamos, fez a formulação dele, que foi uma terceira invenção da mecânica quântica, já existia, digamos, essa teoria mais consistente e subjacente, e ele mais ou menos só identificou a coisa como ele fazia como sendo mais uma versão da mesma coisa, certo? Que, como ele diz, é matematicamente equivalente, mas não é psicologicamente equivalente. Isso quer dizer que se a gente faz as coisas do jeito dele, a gente pode ter ideias que dos outros jeitos não teria, certo? E vice-versa, né? Enfim, essa então é a coisa. Então, eu vou começar fazendo uma revisão rápida do que eu espero que vocês conheçam das duas outras invenções da mecânica quântica, pelo menos, tá certo? E isso vai estabelecer também uma notação que a gente vai usar ao longo desses dias todos, né? Bom. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, a cinemática da mecânica quântica. O estado de um sistema na mecânica quântica não é dada por coisas como na mecânica clássica, por exemplo, o estado de um sistema de várias partículas, posições e velocidades num certo instante dessas partículas. Isso na mecânica clássica caracteriza o estado desse sistema de partículas. Na mecânica quântica, a coisa é feita diferente, a gente caracteriza os estados, certo? Do sistema. São certos objetos que são vetores num espaço linear complexo, tá certo? Quer dizer, esses vetores são certos objetos, que a notação genérica para eles é uma coisa assim. Aqui fica um espaço conveniente no meio, onde eu posso escrever o nome deles, tá certo? Ok? Eu não posso pôr o nome dele lá no meio. E isso daqui é um vetor, é uma coisa abstrata que caracteriza o estado do sistema. Para saber o que a gente faz com esse estado, a gente tem que complementar isso e perguntar o que acontece com as variáveis dinâmicas.
As variáveis dinâmicas clássicas, vocês se lembram o que são? Posição, momento, energia, momento angular, todas essas coisas. Certo? Na mecânica quântica, isso daqui viram operadores. Mais do que isso, uma classe de operadores lineares, hermitianos, que têm autovalores reais, tá certo? E esses operadores operam sobre o quê? Operam sobre esses vetores. Quer dizer, eles agem sobre um vetor e dão outro vetor. Certo? Então, essas são as variáveis dinâmicas. Deixa eu dizer que esses vetores são vetores de um espaço linear com um produto escalar. Tá certo? Eu tenho um produto escalar de vetores. Isso quer dizer, eu sou capaz de dizer o que é o comprimento de um vetor, que é uma espécie de norma. Tá certo? Eu posso dizer se dois vetores são ortogonais quando o produto escalar é zero. E esse produto escalar eu escrevo dessa maneira. Eu tenho aqui x, y. E é um produto escalar, como os vetores são complexos, que chama produto escalar hermitiano. Quer dizer que se eu fizer o produto escalar no sentido ao contrário, certo? Isso aqui dá o complexo conjugado do primeiro. Certo? Então, Então, esses operadores hermitianos, eu vou escrever assim, o operador correspondente ao momento, P, eu escrevo P com chapéu. A posição Q, eu escrevo Q com chapéu. A energia, digamos, um hamiltoniano, H com chapéu, etc. Então, essa vai ser a notação, certo? Muito bem. Então, essas são duas coisas. A terceira coisa é... Se um momento é um operador, eu digo, mas e o valor do momento? O que é o valor do momento? Né? Quer dizer, os valores possíveis das variáveis dinâmicas, tá certo? Possíveis de variáveis dinâmicas. São os autovalores desses operadores, dos operadores correspondentes. Isso quer dizer, vamos pegar, por exemplo, a hamiltoniana. Eu pego essa hamiltoniana, ela age em um certo vetor, que eu vou chamar E índice N, pode ter vários, 1, 2, 3. Isso daqui dá um número, que é o IN, é o valor da energia que eu estou usando para rotular isso daqui, o alto valor. Tá certo? Então, esse vetor aqui com EN dentro é um vetor tal que, quando o H age nele, dá ele mesmo multiplicado por um número. Eu uso esse número, que é o alto valor, como o nome dele, certo? Digamos. Supondo que cada um tenha um, senão eu ponho lá um sobrenome, se eu quiser, etc. Então, esses autovalores aqui são os valores possíveis da energia, certo? Claro que isso tem que ser real. E para ele ser real é que esses operadores aqui são hermitianos. Ou mais, geralmente, autoadjuntos. Mas, para mim, a gente não vai fazer essas distinções mais finas aqui. Certo? Muito bem. Então, isso é o jeito que o Schrödinger arranjou de fazer a quantização, certo? Quer dizer, ele diz, a quantização que eu fiz é semelhante o fato de as energias serem discretas é análogo às frequências de uma corda que uma corda de violão pode vibrar, também é discreta. Certo? No fundo, é o mesmo tipo de coisa. Muito bem. E aí, a quarta coisa que eu queria mencionar é a dinâmica, certo? Que os estados evoluem no tempo. Como é que os estados evoluem no tempo? Um estado evoluindo no tempo é um vetor que eu escrevo um t dentro. Quer dizer, cada valor do t, o vetor é diferente. Então, eu quero saber como é que esse vetor muda com t, tá certo? Tem uma equação famosa, que é isso aí, que é a equação de Schrödinger, dependendo do tempo, que é o seguinte, IH cortado, a derivada em relação ao tempo desse vetor, é igual a esse operador hamiltoniano agindo nesse vetor, certo? Então, essa é a coisa básica, a lei de movimento básica da mecânica quântica, certo? Muito bem. Então, isso é mais ou menos a mecânica quântica que eu espero que vocês saibam, certo?
E agora uma coisa um pouquinho mais, que talvez é uma consequência disso, se vocês sabem isso, vocês podem também saber um pouco mais do que eu vou dizer agora. Tá certo? É que vamos pegar um caso em que esse H é uma newtoniana que representa a energia de um sistema autônomo isolado. Então é um objeto independente do tempo, certo? Independente do tempo. Vamos supor isso aqui. Se H é independente do tempo, é fácil eu resolver isso daqui formalmente, certo? Ok? Afinal, aqui eu tenho a derivada de t proporcional a t. Todo mundo sabe que isso aí tem uma solução que é uma exponencial, certo? Então eu posso escrever formalmente o seguinte: o estado em t vai ser e menos, esse menos vocês já vão ver por que precisa, tá certo? I sobre h cortado, esse operador h e aqui o tempo agindo no estado em t igual a zero. Certo? Aqui eu tenho a exponencial de um operador. A gente já vai ver o que é isso aí, tá certo? Mas que isso aqui, tratado formalmente, resolve aquilo, é fácil. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, só tem tempo aqui. Aqui é tempo zero fixo, tá certo? Então, se eu derivo isso aqui, desce um i, h cortado, h aqui na frente, tá certo? Esse negócio aqui continua igual, que é o próprio t, tá certo? Então, um ht, e aí eu tive que derivar no tempo, isso aqui passo o i, h cortado para cá, dá exatamente essa equação. Então, essa é a solução, certo? Então, esse objeto aqui, se eu posso dar um sentido para ele, é o operador que representa a evolução do sistema durante um tempo t, com a newtoniana h, tá certo? Então, isso eu posso escrever assim: é um certo operador U de t agindo em t igual a zero. E esse operador aqui é o que chama o operador de evolução temporal. Por extenso, durante um tempo t com a newtoniana h, dependendo do tempo, certo? Muito bem, mas o que é a exponencial de um operador? A gente não sabe fazer exponencial do operador, mas sabe fazer o produto do operador. Por exemplo, eu aplico o operador 2 vezes e digo isso é operador quadrado. Aplico 3 vezes, o operador ao cubo. Então, eu posso dizer que esse operador U de t, que é e a menos i sobre h cortado h t, eu posso entender isso assim. Eu posso entender como uma expansão em série dessa exponencial aqui. Por exemplo, 1 menos i sobre h cortado h t mais 1 sobre 2 fatorial i sobre h cortado ao quadrado h ao quadrado t quadrado mais blá blá. Certo? E cada termo desses aí eu sou capaz de calcular, então isso aqui é um jeito de dar sentido a esse negócio aí. Certo? Muito bem. Mas existem outras maneiras de fazer isso. Se eu pego, por exemplo, esse problema de autovalores da newtoniana, que está aqui, tá certo? Para a newtoniana independente do tempo, também aqui está implícito isso, porque esses vezes não dependem do tempo, tá certo? Então eu tenho que o conjunto de todos aqueles estados EN, que são os autovetores de H, se eu normalizar eles da seguinte maneira, eu pego o estado EN e faço o produto escalar com EN' e digo que isso daqui é 1, a menos que N seja diferente de N', no caso em que é 0. Então é uma base ortonormal, certo? Se isso aqui é uma base ortonormal, tá certo? Eu posso escrever uma resolução da unidade, eu posso escrever o operador 1, que não faz nada, da seguinte maneira. Eu pego isso daqui, tomo o produto escalar de qualquer vetor, um desses vetores, isso é uma componente nessa direção aqui. Então eu estou decompondo, isso aqui se usa da seguinte maneira. Um certo vetor qualquer, x, pode ser escrito como uma soma de vetores EN com coeficientes que são o produto escalar de n com x. Certo? Isso aqui é completamente análogo ao que se faz até em física 1, projetar uma velocidade em um sistema de x, y, z, certo?
de versores, certo? Então, aqui eu tenho talvez infinitos versores, mas é a mesma coisa, certo? Então, eu posso usar essa unidade aqui da seguinte maneira. Eu pego esse U aqui de T e ponho um aqui na frente. Isso é o próprio U. Mas eu ponho agora o U nessa forma, certo? Esse U é um operador linear, então essa soma que estava lá pode vir para cá, tá certo? EN, certo? Agora eu vou escrever por extenso esse U aqui, que eu já devia ter feito. Eu vou escrever E menos I sobre H cortado HT. Se eu tiver dúvida sobre o que é isso, eu posso sempre pensar nessa série de potências aqui. E o que vai acontecer? Esse H agora vai agir nessas coisas aqui. Cada vez que aparecer um H, o número é um número que sai aqui para fora, o H age aqui e o H vai virar EN, porque isso aqui, esse EN é um autovetor do H, certo? Então, se eu posso fazer isso em cada termo, eu posso abrir, põe os ENs e aí transformo isso aqui de novo, só que aqui em cima vai aparecer agora o EN, certo? Certo? EN, certo? Então essa é uma outra maneira de dizer, quer dizer, é um jeito de modificar os pesos aqui e esses pesos vão ser essas fases. Os E são reais. Então vejam que isso aqui são números complexos de módulo 1, tá certo? Então o que o tempo faz é mudar a fase relativa dessas componentes aqui. Então eu posso escrever esse U de T, finalmente, assim, uma representação que é somar em N. Eu posso pegar esse número e colocar lá no meio para ficar mais simétrico isso aqui não muda nada, E menos I sobre H cortado ENT, EN, certo? E isso é uma maneira de a gente fazer a evolução temporal na mecânica quântica, resolver a equação de Schrödinger dependendo do tempo, uma vez que a gente achou os autovalores e autovetores do H. Quem fez já curso de mecânica quântica, que eu espero que muita gente aqui, sabe que provavelmente foi assim que resolveu a maioria dos problemas dependentes do tempo. Tá certo? Então, agora eu quero, digamos, resolver isso daqui, calcular isso usando essa representação aqui, que incidentalmente a gente pode chamar a representação espectral do U, porque eu uso o espectro do H, certo? Então, que é o essencial, também é o espectro do U. Vejam que esses vetores EN também são autovetores do U, certo? Porque esquece desse segundo EN aqui. Se o U age no EN, ele vai dar essa fase agindo no EN, certo? Então, os autovalores do U são fases, são números de módulo 1. Isso significa que o U é um operador unitário, certo? Se eu pegar o complexo conjugado dele, diagonal, é o inverso também, porque troca o sinal das fases. Então, vamos pegar um para o outro, dá um, certo? Então, é um operador unitário, quer dizer que a gente diz, então, que a evolução quântica é uma evolução unitária. E esse operador aqui, por isso que ele chama U de unitário, né? Então, como é que a gente usa? Vamos pegar e calcular o U de T agindo num estado qualquer dado T, que eu chamo de T igual a zero. O que é isso? É só colocar essa expressão aqui. Isso daqui eu vou ter a resposta expandida nos autovetores disso daqui. E os coeficientes vão ser E menos IH cortado ENT, e aqui o coeficiente que é a projeção do estado inicial no autovetor EN, no produto escalar. Então, foi provavelmente assim que vocês resolveram. Se alguém te dá isso daqui e pergunta o que é um tempo t depois, se vocês têm os autovalores e autovetores hamiltoniana, vocês calculam esse negócio aqui, cada número desse ganha uma fase que cresce com o tempo desse jeito, a fase para cada um é diferente, e esse negócio todo aqui vai ser o coeficiente desse mesmo autovetor no tempo t. E isso, então, é o estado evoluído, que é o estado t. Vocês fizeram essa coisa dessa maneira. Certo? Então, essa é uma representação espectral do U que é mais ou menos óbvia. Certo? Nós vamos trabalhar bastante com esse operador aqui. Quer dizer, todo esse curso vai ser basicamente sobre esse operador aqui. Tá certo? Essa é a ideia do Feynman, né? Trabalha com isso aqui. Muito bem.
Então vamos ver outras representações disso daqui, certo? Outras representações disso são, por exemplo, eu posso representar, e isso vale para qualquer operador, dado qualquer operador, eu posso pegar uma base e representar ele com uma matriz nessa base, um operador linear, certo? Então, se eu pegar o U na base da energia, por exemplo, se eu pego a base dos ENs, tá certo? O U de T como uma matriz vai ser representado pelo seguinte: ele vai ser representado por uma matriz que eu coloco, então, um dos estados de um lado, vamos colocar um EN' aqui, o U de T, e aqui o EN desse lado. Nós já vimos que esses autovetores da energia, o U só depende do H como operador, e esses aqui são autovetores do H, então isso daqui é simplesmente E menos I sobre H cortado ENT, tá certo? E aí, isso aqui virou um número, isso aqui passa para o outro lado e encontra o outro, e isso aqui eles são uma base ortonormal, então vai ter um delta NN'. Então a matriz que representa o U de T na base de energia é uma matriz diagonal. É isso que a gente está falando aqui também. E os autovalores são essas fases aí, certo? Muito bem. Agora eu posso fazer outra coisa, eu posso escolher outra base, certo? Quer dizer, qual é a matriz noutra base? Vamos pegar outra base. Aqui eu peguei a energia, certo? Vamos pegar, por exemplo, a posição. Posição é um operador, então deve ter autovetores e coisas assim. Quem já fez um curso de mecânica quântica, eu espero que todos tenham feito algum, tá certo? Sabe que aqui tem um pequeno probleminha, porque eu posso dizer, bom, Q vai ser o autovalor, isso aqui vai ser QQ, certo? Muito bem, e os valores possíveis da posição são os autovalores, certo? Acontece que qualquer valor da posição é possível. Então, aquele operador, de fato, ao contrário da energia em muitos casos, mas não em todos os casos, que aqui eu pus um índice dizendo que eu posso rotular eles com números 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que o espectro da energia eu estou supondo que é discreto aqui. Nem sempre é discreto. Pode ser contínuo, mas quando ele for discreto, ele é discreto. Mas o operador Q é sempre contínuo, certo? Então ele tem um operador contínuo. Então, quando o espectro é contínuo, tem um problema. Esses autovetores não existem direito. Tá certo? Para existir um vetor, ele tem que ter um produto escalar finito com ele mesmo, quer dizer, norma finita, tem que ter um comprimento, certo? Se o comprimento é infinito, eu não sei que vetor, está fora do meu espaço. Então, aqui tem um probleminha, mas o Dirac resolveu isso, como vocês sabem, e inventou um jeito de normalizar isso. Então pega um autovetor Q' e Q e diz, isso aqui ainda pode ser ortogonal no sentido que isso daqui é uma função delta de Q' menos Q, e essa função é uma função, é o delta de Dirac, então ela é zero quando Q' é diferente de Q, e quando Q' é igual a Q, ela é infinita de um jeito especial, de maneira que a integral em dq do delta de Q menos Q' é 1. Certo? Então, com isso daqui, com esse tipo de normalização, eu posso escrever uma resolução da unidade 1, que é o seguinte, é a integral dq q, que é a mesma coisa que o que está aqui, só que em vez de ter uma soma, eu tenho uma integral, porque o espectro é contínuo. Certo? Então, eu tenho essa integral aqui. Então, eu tenho uma outra base aqui, certo? Agora é uma base contínua. Tá certo? Eu estou pensando que uma partícula, uma posição caracteriza o sistema. Quando tem mais, a gente pode complicar a notação e dar na mesma, no fundo. Certo? Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso querer olhar o seguinte objeto, usar essa base Q agora, e olhar o seguinte objeto. Eu quero pegar o U de T, tá certo? E transformar numa matriz Q' de um lado e Q do outro. Certo? Será que essa matriz é diagonal? Não, em geral não vai ser diagonal, por exemplo. Vamos ver. Eu já tenho uma forma para o U, que é essa daqui. Então eu vou aproveitar essa daqui, ok? Deixa eu tirar essa linha aqui que eu não preciso, que é só para chegar aqui. E daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar isso para calcular o que é Q'
U de t Q. Isso daqui vai ser uma soma em N. Aqui eu ponho um Q', certo? E ponho um Q do outro lado. Então, vamos copiar o resto. EN, E menos I sobre H cortado, ENT. Aqui eu tenho o mesmo EN, porque essa coisa aqui é diagonal nessa base. E aqui eu tenho o Q. Pronto. Está aí. Está aí o que é o negócio, né? O que apareceram aí? Apareceram esses produtos escalares. Esses produtos escalares, sempre que aparece um produto escalar, é um número complexo, certo? O produto hermitiano, se eu trocar a ordem, é o complexo conjugado, certo? Então, esse número aqui, por exemplo, eu posso dizer que é a mesma coisa que Q e N complexo conjugado, certo? Isso eu estou dizendo, usando simplesmente o produto escalar aqui, hermitiano, certo? Eu não sei se vocês sabem o que é isso aí, mas... Talvez eu deva mencionar, talvez como parte dos pré-requisitos, a interpretação dessas coisas aqui, certo? Sempre que aparece um produto escalar desse tipo, ele é interpretado como uma amplitude de probabilidade, certo? Quem já mexeu minimamente com a mecânica quântica sabe o que é isso. Quer dizer que a probabilidade de ter o estado x em y é o quadrado do módulo disso daqui, certo? Ok? Então, isso daqui, o quadrado do módulo disso daqui é a probabilidade de que no estado que tem energia EN, eu tenha a posição Q'. Como Q' é contínua, de fato é uma densidade de probabilidade, certo? O que é isso? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a função de onda, tá certo? No ponto Q' do estado EN, do alto estado EN, certo? Ok? E essa função de onda é diferente de zero em geral para qualquer T. Pode esparramar à vontade. Então, isso daqui, do outro lado aqui, isso daqui vai ser o φ N de Q complexo conjugado. Tá certo? Então, vocês estão vendo o que eu posso escrever? Que esse operador aqui, quer dizer, que esse elemento de matriz do operador, UT e aqui, posso escrever dessa maneira. Soma sobre todos os N's, e aqui eu uso não os vetores de estado, mas as funções de onda. Só que aqui eu ponho Q', aqui eu ponho a fase, menos I sobre H cortado, INT, é energia, esse N. E aqui eu tenho Q, o φ N, o mesmo N, de Q complexo conjugado, certo? Então, vocês estão vendo que nessa base, Q, isso aqui não é mais diagonal. Isso aqui não é zero para Q diferente de Q'. Q pode ser diferente de Q', aqui não é zero. Então é uma matriz, e pior, é uma matriz contínua, mas tudo bem, é uma matriz, certo? Tem dois negócios, tem um Q de um lado e um Q' do outro, certo? Muito bem, isso aqui então é a representação do operador de evolução. Por outro lado, isso daqui é um produto escalar, né? Porque agora tem um vetor aqui, o U age lá, dá um outro vetor, e aí eu pego isso, produto escalar com Q', isso aqui é um produto escalar. Se é um produto escalar, é uma amplitude de probabilidade, como todos os produtos escalares, certo? Que amplitude de probabilidade? O Q significa uma partícula, a partícula está em Q. Aí eu digo, ela está então, ela parte de um estado em que eu pus ela no Q, de algum jeito. Ok? Faça isso o que fizer com outras coisas, certo? Aí eu pego esse estado em que ela está no Q e espero a evolução de um tempo T, com a Hamiltoniana H, certo? Aí ela evolui, aquele negócio foi parar num outro estado. Esse outro estado é isso daqui. E isso daqui, então, é amplitude para que o resultado apareça no Q', certo? Então significa, eu saio do Q, espero um tempo T e quero saber qual é a amplitude que eu vou ter para isso parar em Q'. A probabilidade vai ser o quadrado do módulo disso, certo? Ok? Então, esse objeto aqui, além de ser chamado de operador de evolução, às vezes eles chamam de propagador também, porque ele está propagando a partícula no tempo, certo?
tem uma situação, ela espera o tempo e veja o que acontece depois. Isso aqui é simplesmente uma das representações dela. Eu posso usar o P aqui, eu posso usar o que eu quiser, outras variáveis, certo? Agora, o Feynman estava interessado numa formulação que enfatizasse o espaço e o tempo. E essa representação faz exatamente isso aqui. Porque isso aqui está o espaço e o tempo está aqui, certo? Então é o tempo que eu espero e onde eu estou, certo? Então é o espaço-tempo. Muito bem. Então, esse vai ser o objeto básico com que a gente vai tratar. Então, a gente vai tratar tanto disso daqui que eu vou inventar uma notação especial para isso, que é a notação que o Feynman usa. Tá certo? Eu vou chamar isso daqui de K. K é porque é um kernel, tá certo? K que chega em Q' T partindo de Q0. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que esse elemento de matriz aqui. Q' U de T, Q, que é uma amplitude. Se vocês tiverem esse objeto, vocês têm a evolução completa de qualquer estado. Digamos que eu tenha, inicialmente, um estado que eu chamo de descrito por uma função de onda, que é um ψ0 de Q. Vamos chamar ψ0, vamos chamar ψ de Q, t igual a 0. Certo? Esse é o estado inicial. Eu quero saber, ponho isso na equação de Schrödinger como condição inicial, agora representada em Q, a equação de Schrödinger na posição, etc. O P2 vira, se tiver P2 vira Laplaciano, essas coisas, certo? O D2 de Q2. E eu quero saber o que vai acontecer depois de um tempo t. Então, eu posso pegar colocar o U de t aqui. Então, eu coloco esse kernel, esse K, por isso que ele chama de um kernel, Q', T', Q0. Ok? Se eu integrar isso daqui em todos os Qs, isso aqui é a amplitude e probabilidade dele estar em Q. Isso aqui é a amplitude de ele vir parar no Q' se ele estava em Q. Então, se eu somar em todos os Qs, eu vou ter, isso daqui vai ser o psi Q e T. Certo? Então, o jeito de evoluir é simplesmente fazer uma integral com esse kernel. Certo? Então, esse kernel propaga a função de onda para outro estado. Certo? É uma... Ok? Propaga a função de onda. E a função de onda tem de especial isso, que é uma amplitude que diz o que está acontecendo com um autovetor quando eu olho ele em termos de posição. Certo? Isso é a função de onda. Ok? Ok? Muito bem. Então, isso tudo é mecânica quântica usual. Tá certo? O que nós vamos fazer agora, dadas essas coisas, é partir disso, tá certo? E ir para a direção da representação inventada pelo Feynman. O que o Feynman inventou, basicamente, foi um outro jeito de representar isso aqui, que é muito curioso, certo? E que envolve, em particular, a lagrangiana. Porque o problema que ele queria resolver é como quantizar aquela teoria dele, a coisa que ele não conseguiu, certo? E para a teoria ele tinha um objeto que tinha o papel de lagrangiana, ele não tinha newtoniano. Não podia calcular a newtoniana, porque era uma lagrangiana muito estranha, certo? Os avanços e os atrasos, tinha coisas muito estranhas lá. Então, ele tinha que usar a lagrangiana. Então, o problema dele é ponto de partida que ele conta, ele diz, o problema é, como é que eu quantizo uma teoria quando eu tenho a lagrangiana, não a newtoniana, certo? Tá? Isso, a pista, quem deu para ele foi nada mais, nada menos do que o Dirac, através de um cara com quem ele conversou, que disse para ele, uns anos atrás eu vi um artigo do Dirac que fala disso. Certo? E o Dirac tem um artigo chamado Lagrangiana na Mecânica Quântica. Certo? Então foi isso que ele fez. Mas a gente vai chegar lá. Não do jeito do Feynman, mas depois eu falo um pouco do jeito do Feynman. Porque o jeito do Feynman é complicado. Se vocês quiserem ler, tem a tese dele, tem agora publicada, e tem um artigo no Reviews of Modern Physics, que é praticamente a tese. Vocês vão ver como é que ele fez. Fez de um jeito bem mais enrolado. Mas como a gente já sabe a mecânica quântica, a gente pode usar o que a gente sabe e chegar lá de trás para frente de um jeito mais rápido.
Muito bem. Então, o que eu quero é estudar esse negócio aqui. Como é que eu posso já... Qual é a ideia disso? Muito bem. Eu sei que isso daqui, a partícula começou em Q, de algum jeito, e aqui eu quero saber o que acontece, qual é a chance dela acabar em que linha. Então, isso me dá uma amplitude de probabilidade, certo? Se eu trabalhar ao quadrado, isso vai dar probabilidade, certo? Ou a densidade de probabilidade. Tudo bem, então eu sei de onde eu saí e sei de onde eu cheguei. Mas eu não sei por onde eu passei no meio. Então, o Feynman diz, vamos pensar, e se eu quiser introduzir lá a história da partícula? Eu quero saber o que aconteceu durante, certo? Tá bom, vamos tentar ver, certo? Então, a ideia é o seguinte, se eu pegar esse objeto aqui, Q' U de T, Q, eu posso fazer isso em duas etapas, certo? Posso dizer, eu começo aqui em Q, e aí eu pego uma evolução que vai de 0 até um certo tempo T1, tá certo? E eu uso que T1 é maior do que 0, mas é menor do que o T. É um tempo intermediário qualquer, certo? Aí, depois do tempo T1, eu faço um inventário. Pego a amplitude para ela ter em T1, certo? Aí diz, mas eu quero chegar em T. Então diz, então o que eu faço? Eu parto de Q1 de novo. Agora eu pego um U do tempo T menos T1, que é o que está faltando, e chego em Q'. Então será que isso é igual a isso? A resposta é claro que não. Certo? Claro que não pelo seguinte, porque aqui eu estou sabendo que ele está passando em Q1. E aqui eu não estou sabendo. Tá certo? E tem uma regra que quando a gente tem várias possibilidades, ele pode ir de Q para Q', passando em Q1, mas passando em outras coisas também. Tá certo? E não tem como, se eu não montar uma experiência que filtra isso aqui no meio, e aí eu estou fazendo outra física, certo? Não tem como eu saber o que está acontecendo aqui no meio. E a regra das combinações de amplitudes da mecânica quântica diz, quando eu tenho amplitudes que são indistinguíveis, eu tenho que somar todas. Tá certo? Então, o que é igual é isso daqui integrado em todos os dQ1. Certo? Ok? Ok? Então, se eu saio do Q, passo em algum Q1 e chego em Q', se eu somar sobre todos os Q1s, essa coisa aqui, essas duas coisas devem ser a mesma. Certo? Ok? Isso dá uma regra de combinação desses kerns, certo? Porque isso daqui é o K que vai para Q' T no tempo T, partindo do Q1, desculpe, isso aqui, do Q em 0, é isso aqui, é o mesmo, certo? Aqui, que é o seguinte, esse primeiro aqui tem essa integral, esse primeiro vai ser, ele chega em Q', desculpe, vou chamar isso de K. K, nessa notação K. Q' no tempo T, partindo de Q1 no tempo T1. Então, o tempo transcorrido é T menos T1, certo? E aqui eu tenho o K de quem chega em Q1 no tempo T1, partindo de Q em 0. dQ1, certo? Então, é uma regra de combinação dos kerns, certo? Então, eu posso pegar esse kernel e dividir para lá, certo? Com isso, eu tenho uma ideia do que pode estar correndo dentro. Pelo menos eu tenho um controle lá. Esse controle não está inibindo o sistema de maneira nenhuma. Ele está simplesmente, eu estou escrevendo para eu poder saber, eventualmente. Mas se eu fizer alguma coisa aqui, por exemplo, se eu restringir o Q1, eu estou filtrando o sistema, estou pondo um tipo de uma fenda, dizendo, eu tenho que passar por ali. Aí isso é outra coisa, tá certo? Se ele não tem que passar por ali, ele pode fazer outras coisas que se tiver que passar, ele não pode, certo? Muito bem. Então, em geral, eu tenho que fazer isso. Então, vocês estão vendo que aqui eu explicitei uma posição intermediária, mas tem uma coisa meio decepcionante aqui. Todas as posições intermediárias, em princípio, são possíveis. E o peso vai ser dado por esse negócio aqui, certo? Muito bem.
Muito bem, o jeito de introduzir a história completa do sistema, em princípio, tá certo? É fazer isso muitas vezes, certo? Em vez de picar o pedaço em 2, eu posso picar em N, tá certo? Ok? Então eu vou fazer agora o seguinte, eu vou pegar o T e vou ter aqui um T N-1, aqui um T N-2, até um T1 maior do que 0, certo? Vejam, o Tn está aqui, isso aqui é a mesma coisa que o Tn, o Tn é o T final, tá certo? Então eu tenho um intervalo aqui, depois tenho N intervalos, certo? N intervalos. Vamos dizer outra vez que esses intervalos vão ser cada um ΔT, que é o T total sobre N. Certo? Então, se eu fizer o N ser alguns zilhões, tá certo? Esse ΔT vai ser um número bem pequenininho. Mas eu posso usar essa mesma coisa aqui, tá certo? Então, eu vou ter que o K, Q' Q0, vai ser uma integral agora de Qn-1 até uma integral em dq1, tá certo? Aqui eu vou ter, digamos, o seguinte, eu vou ter o K que chega em Q', e aqui eu tenho o Q1, desculpe, Qn-1, Tn-1, aqui eu tenho o K do Qn-1, Tn-1, Q, T, Q, N-2, T, N-2, etc., até chegar no último K, que vai ser o K, Q1, T1, Q0. Tá? Eu simplesmente fiz uma picotagem muito mais radical aqui, tem uma porção de propagadores. Cada trechinho é dado por um K desse. Só que agora esse tempo aqui, Q1, T1, o T1 é um ΔT, bem pequenininho, certo? Então vamos pegar um fator desse aqui e olhar o que ele é, certo? Qual é a ideia de fazer isso aí? A ideia de fazer isso aí é que eu posso, em princípio, controlar o que vai acontecer durante. Quer dizer, pelo menos está escrito explicitamente. Aí eu vou ver o que eu tenho que fazer com isso daí, certo? Quer dizer, para nessa integral aqui, cada valor do integrando vai ter um certo valor de N-1, outro de N-2, etc. Isso corresponde a uma certa lei horária, certo? No 0 ele está em Q, depois no T1 ele vai parar no Q1, só que eu não sei o que é o Q1, mas vai parar em algum Q1, depois vai parar em algum Q2, algum Q3. Para cada Q1, para cada Q2, para cada Q3, isso é um caminho, certo? Quer dizer, vamos fazer uma figurinha aqui para a gente tentar ver o que está acontecendo. Ok? Eu tenho, então, o meu eixo do tempo aqui. Aqui está o 0, aqui está o t. O que eu fiz foi cortar isso daqui em n pedaços, certo? E aí eu tenho aqui, por exemplo, uma representação com o 0 aqui do Q. Certo? Então eu tenho o Q nesses pedaços. Nesses pontos aqui. Então aqui eu tenho um certo valor que eu chamo o Q inicial. Digamos que o Q final esteja aqui. Não, é o contrário. O Q inicial está aqui. O Q final está aqui no fim, no T. Isso aqui então é o Q'. Certo? Então eu saio daqui e chego aqui. Mas aí eu vou escolher uma certa posição aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Certo? Então, sem olhar o que está acontecendo, é mais ou menos eu vejo uma história. Aqui eu esqueci de um, tá certo? Vamos pôr aqui.
aqui, 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 esqueci outro aqui, 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 aqui. Tá? Então essa é uma história, certo? Se eu não fiquei satisfeito com o número de pontos que eu conheço da história, eu posso pôr mais intervalos, tá certo? Aumentar o n e vou ter mais pontos, vou ter uma descrição melhor, certo? Acontece que nenhum desses pontos aqui é fixo, eu vou ter que integrar sobre todos eles. Os fixos são esses daqui, o inicial e o final, certo? Porque eles são dados que estão fixados aqui fora. Muito bem, então agora eu tenho essas propagações aí no meio, que são, vamos pegar um objeto genérico qualquer desse. Eu vou ter aqui um K, que vai ter um QN, vou chamar um N minúsculo, genérico qualquer, 1, 2, 3, 4, qualquer um. E aqui eu vou ter um TN. E isso aqui eu vou ter, isso vem do QN-1, TN-1. Vamos colocar explicitamente, não tem por que a gente fazer os tempos diferentes, vamos fazer iguais. Se a gente quiser fazer diferente, pode, mas aí complica a notação, porque tem que saber qual é o qual. Mas então, vamos dizer que são todos iguais, isso não complica nada. Isso aqui vai ser o Tn menos ΔT, certo? Okay. Né? Então esse é o genérico. Isso daqui é o quê? É Q', certo? Agora eu vou escrever assim, E menos I sobre H cortado, o operador H ΔT, tá certo? Porque isso aqui está propagando de Tn menos ΔT até Tn, certo? Então só tem um ΔT aqui, é isso. E aqui eu tenho, desculpe, aqui é Qn, e aqui eu tenho Qn menos 1, certo? É isso. É a mesma coisa que antes, só que agora eu tenho um ΔT. Mas se o ΔT é infinitesimal, eu posso ter a ideia de dizer o seguinte, vamos fazer o ΔT ser tão pequeno que eu posso expandir essa exponencial e jogar fora todos os termos de ordem maior do que a primeira, certo? Então eu vou dizer que isso é aproximadamente o quê? Eu tenho aqui Qn e menos I sobre... desculpe, agora eu vou expandir em vez de escrever isso, certo? 1 menos I sobre H cortado, H, e eu vou lembrar explicitamente que isso aqui é uma função dos operadores Q e P, tá certo? ΔT, chega, vamos deixar por aqui, N menos 1, e vamos dizer que ainda tem termos da ordem de ΔT quadrado, certo? Ou maior, certo? Então aí, se eu digo que tem mais coisas, isso aqui é igual a umas mais coisas, certo? Muito bem. Agora tem uma complicação, é que aqui tem Qs. Se esses Qs enxergarem esses autovetores aqui, que são autovetores dele, eu posso substituir esse Q operador pelo número que está lá, certo? Ok? Por exemplo, digamos que nesse negócio aqui tenha um V de Q no H. Esse V é uma função do operador Q, tá certo? Como esse negócio vai estar agindo lá, tá certo? Ok? Então, isso daqui eu posso colocar simplesmente como V de Qn. Menos 1, o N menos o N, tá certo? Depende. Se ele agir lá, põe N menos 1. Aqui, N. É diferente. Mas aí, o N, se não tiver outra coisa, isso aqui encontra os dois têm que ser iguais. Se eles são diferentes, depende de onde eu coloco, lá ou aqui. Então, parece que tem uma ambiguidadezinha aí. Certo? Essa ambiguidade é pior um pouco, porque de fato tem mais alguma coisa, certo? É pior e não faz mal, por outro lado. Vamos, por simplicidade, para evitar, digamos, coisas muito gerais e a gente, digamos, tropeçar nos cordões dos sapatos, vamos pegar uma newtoniana padrão, simples, certo? Vamos pensar que isso é assim, certo? Então, agora isso aqui desceu lá das suas alturas da exponencial, está aqui embaixo graças à expansão, e o resto está aqui, ok? Está aqui embaixo. Se está aqui embaixo, esse VQ está vendo esses operadores aqui. Então esse Q vai virar um Qn, certo? Acontece que o P não fica satisfeito, porque o P, isso aqui não é autovetor do P, é um autovetor do Q, certo?
Então eu vou fazer um truque aqui. Eu vou fazer o seguinte. Da mesma maneira que existem os autovetores de Q, existem os autovetores de P. Certo? Então eu vou pegar os autovetores de P, que são o seguinte. Eu pego o operador P e chamar de P o autovetor dele. Isso aqui vai dar o momento P vezes P. Certo? Eu uso também a normalização do Dirac. Tá certo? Isso aqui é delta de P menos P', porque o momento também tem um espectro contínuo. E eu tenho uma resolução da unidade 1, que é a integral de P, P, P. Certo? Então diz, eu tenho um momento aqui. Eu tenho um momento aqui. Então deixa ver, o jeito de resolver esse momento e transformar ele num número é ter um P aqui no meio. Agora eu tenho Q dos dois lados. Eu posso escolher um dos lados e colocar o P do lado de cá, digamos. Então vamos colocar aqui dentro um 1, que é a integral dp. Eu vou chamar dpn, tá certo? Porque tem o n lá na esquerda. Aqui eu vou chamar pn, é o nome da variável de integração. E aqui pn. Eventualmente eu vou ter que fazer isso em cada um desses fatores. Então deixa eu chamar de pn o p que eu estou colocando naquele, que acaba no n aqui. Certo? Se eu colocar esse 1 aqui, o que vai acontecer? Aí essa coisa vai ficar com a seguinte cara. Qn 1 menos i sobre h cortado, que eu vou escrever explicitamente P2 sobre 2m mais v de q, o operador, tá certo? O h. Tem um ΔT aqui, tá certo? Aqui eu vou colocar Pn, aqui Pn e aqui Qn menos 1. E estou integrando em dPn. Isso daqui, com essa integral, é a mesma coisa que isso daqui, porque eu tenho esses dois Pns aqui com essa integral dá 1. Então posso tirar fora, cai lá. Mas agora, colocando isso, vocês estão vendo, eu tenho um P aqui para o P e tenho um Q aqui para o Q. Certo? Acontece que esse operador é um operador hermitiano. Ele pode agir para cá ou agir para a esquerda e dar o mesmo resultado. E o outro valor é real. Certo? Então, o que eu posso fazer, quando eu cheguei nesse ponto, eu posso substituir esse Q aqui, tá certo? Esse Q operador, pelo Q que está disponível. Esse P aqui não dá nada, mas ele pode olhar do outro lado, olha para trás e vê lá um Qn. Então, o Qn aqui é uma coisa perfeitamente boa. Certo? E aqui esse P, olha para lá, não dá certo, mas aí ele olha para cá e vê o P. Então isso aqui vira um Pn ao quadrado. E essa coisa que era um operador, virou agora um número. E esse número é a hamiltoniana clássica, calculada nesse Pn e nesse Qn. Certo? Então o que a gente obtém daí? A gente obtém para esse fator aqui, que isso daqui vai ser o seguinte, vai ser uma integral em dPn. Aqui eu vou ter Q', aqui 1 menos i sobre h cortado. Eu vou escrever agora h sem chapéu de Qn e Pn. Tá certo? Aqui eu coloco, desculpe, Q' não, Qn. Aqui eu coloco Pn, Pn, Qn, n menos 1. Vejam, agora isso aqui, porém, é um número. Certo? Se é um número, então ele pode sair para fora desse negócio e significa que esse Pn pode vir para cá. Tá certo? E que essa mesma coisa pode ser escrita da seguinte maneira. dPn, aqui eu vou ter Qn, Pn, e aqui eu tenho Pn, Qn menos 1, multiplicado por 1 menos i sobre h cortado, aqui faltou um ΔT. Certo? 1 menos h cortado, i sobre h cortado, h de Qn, Pn,
ΔT. Certo? Ficou assim. Agora eu tenho essas coisas aqui, mas o que é QN, PN? Lembra? Isso é um produto escalar, é uma amplitude. Isso é uma amplitude da partícula estar na posição QN quando tem momento PN. Isso todo mundo sabe que é uma onda plana, certo? Essa é a função de onda de uma partícula de momento P. Então esse negócio aqui vai ser E, I, PN, QN. Com a normalização do Dirac, isso aqui acaba descendo aqui um 2π, tem um H cortado aqui, um 2π H cortado na raiz quadrada. Certo? Isso é a normalização. Para valer isso aqui. Certo? Para sair essa função delta direitinho, etc. E isso daqui é o complexo conjugado. Isso aqui vai ser E menos I sobre H cortado, PN, QN menos 1. Também com 2πh cortado. Certo? Então, qual é a resposta para essa integral, para esse gomo aqui, desse produto aqui de coisas? Um desses gominhos é a seguinte integral. Uma integral em dp, tá certo? Vai ter essas duas coisas aqui, quer dizer que vai ter um 2πh cortado, e a integral é em dpn, tá certo? Aqui eu vou ter E, I, PN multiplicado por QN menos QN menos 1, certo? Juntando essas duas coisas. E agora eu tenho essa coisa aqui. Agora eu vou fazer uma malandragem aqui, eu vou dizer, muito bem, esse negócio é pequeno, eu abri para baixo, transformei em número, agora eu posso exponenciar de novo. Tá certo? Em vez de escrever isso, eu vou escrever isso agora como... Aqui tem um H cortado, menos I sobre H cortado, H, QN, PN, ΔT. Certo? Tem umas coisas erradas no nível... Então, eu vou escrever isso aqui, quando eu exponencio, fica 1, que é isso, mais erros que vão ser da ordem de ΔT ao quadrado. Se eu, eventualmente, no fim, eu mando ΔT a zero, mandando N para o infinito, deve ser isso aqui, deve valer. Certo? Né? Então, o que ficou aqui? Veja bem, tem esse H cortado, P, que, a diferença de dois Qs, e outro menos I sobre H cortado, H. Eu posso pôr esse IH cortado em evidência aqui, tá certo? E tenho esse negócio aqui, mas eu posso ainda fazer mais alguma coisa. Eu posso também colocar o ΔT em evidência, tá certo? Só que aí, como não tem ΔT aqui, eu coloco um ΔT aqui embaixo. Certo? Esse ΔT lá do fim cancela esse e aqui tem... Né? Muito bem. Mas aí vocês estão vendo que é exponencial de uma coisa. E essa coisa, vocês estão vendo, é a diferença do Q entre dois pontos dividido pelo tempo. Isso é uma velocidade. Certo? Tipo de uma velocidade. Então, aquilo lá, quem se lembra agora de um curso de mecânica clássica, onde de repente aparecia PQ ponto menos H. Está ali, PQ ponto menos H. Tá certo? Isso daqui é no pontozinho, quer dizer, aquele gomo QN. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente escrever todo esse negócio aqui, usando aquilo lá para cada um dos gomos. Certo? Porque isso aí é o gomo genérico. Então, vale para todos isso aí. Só muda o índice M lá. Certo? Todos vão ser desse tipo aqui. Cada um desses. Porque cada um desses é tudo ΔT. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão para o K em total, que linha T, Q0. Ok? Que vai ser o quê? Eu vou ter um monte de integrais, tá certo? Integral em dqn menos 1 até a integral em dq1. E aí eu vou ter essas coisas, mas cada um desse, e vejam quantos tem. Tem n, tá certo? Porque aqui eu tenho t1, tá certo? E aqui eu tenho o t, que vem depois do n menos 1, esse aqui é o tn, tá certo? O tn é o t, certo? Então eu tenho n termos ali. E cada termo desse vai ter um momento, tá certo? Então eu vou ter que integrar em cada um dos momentos, além de tudo.
Quantas integrais nos momentos eu tenho? Eu tenho uma para cada k. Como eu tenho n k's, eu tenho n integrais no momento. N. Vejam que eu tenho n menos uma na posição e n no momento, certo? Cada uma dessas vai ter um 2πh cortado. Então vai ter 1 sobre 2πh cortado a n. Certo? Ok? E aí vai ter uma integral dpn até a integral dp1. Certo? Então acertei todas as integrais e os fatores, só me falta agora mesmo o integrando. Certo? O integrando é isso daqui. O que vai ser? Um produto dessas coisas. Um produto de exponenciais. Eu vou ignorar esse pedaço aqui. Certo? É um produto de exponenciais. Mas um produto de exponenciais é a exponencial da soma, porque são números, não tem um problema. Certo? Ok? Então, isso daqui vai ser uma exponencial, tá certo? Tem um coeficiente na frente que é i sobre h cortado, tá certo? E aí vou pôr a soma daquelas coisas, tá certo? O n vai de 1 até n, tá certo? E essa soma vai ser o seguinte aqui. Eu vou ter o Pn multiplicado pelo Qn menos Qn menos 1, tá certo? Sobre ΔT menos HPn Qn tudo com ΔT. Certo? O que está acontecendo aqui? O n começa no 1. Se o n for 1, eu tenho aqui Qn Q0. O que é Q0? Eu vou dizer que o Q0 é o que eu estava chamando de Q. Porque, vejam, aqui o segundo é Q1, então o primeiro é o Q0. Certo? Então o Q0 é esse. E quando o n chega no n, eu vou ter aqui o Pn é o que está do lado de cá, mas correspondendo ao mesmo... e o último do lado esquerdo é o Q'. Então esse aqui é o Qn. Tem o Qn menos 1, vai para o Qn, que é o Q'. E o Q, então, o Qn é o Q'. Certo? Então, com esse entendimento aqui, esse é o resultado aí. Se diz, bom, e tem mais ordem de ΔT ao quadrado. Muito bem, para desencargo de consciência, eu vou usar aqui uma suposição de que basta mandar o ΔT a zero para dar tudo certo. Por isso aqui um pouquinho mais longe, Q'T, Q0. Para fazer um pouco de espaço e dizer que eu não... Isso aqui, o propagador não é bem isso, porque vai ser o limite disso daqui quando n vai para o infinito. Ou seja, o ΔT vai para zero. Ok? Então essa é a expressão de Feynman do propagador. Uma delas, certo? A la Feynman. Essa coisa aqui é o limite de uma integral múltipla com infinitas coisas, etc., feita a troco de a gente ter alguma referência, pelo menos, não controle, mas referência sobre coisas intermediárias. O que está sendo intermediário aqui? Os momentos e as posições. Tá certo? Mas eu estou somando sobre todas as posições e sobre todos os momentos. E tem mais coisas esquisitas ainda. É que esses momentos são outros números que entram aqui, integrados, e que não tem nada a ver, por exemplo, com as velocidades que aparecem eventualmente ali. Tá certo? São independentes. Certo? A integral dos P's e dos Q's, embora tenha essa velocidade aqui, é totalmente independente. O Pn não tem nada a ver com a velocidade Q.n, se eu quiser chamar assim, certo? Então, e essa coisa aqui, a gente inventa uma notação para isso, tá certo? E a notação para isso é escrever, em vez de todas essas coisas, uma integral só, tá certo? E dizer que o que eu estou fazendo, eu estou pegando um objeto que é e elevado a i sobre h cortado, essa soma aqui. Essa soma, quando n vai para o infinito, converge para uma integral. Tá certo? A integral é uma integral de pq ponto menos h. Tá certo? Integral onde os q's intermediários, os p's intermediários, são algum caminho. Tá certo? Então, para cada família de valores intermediários, isso aqui é um caminho. E eu estou somando, quando eu integro sobre tudo isso, eu estou somando sobre todos os caminhos possíveis. Em P e em Q. Tá certo? Então isso é que chama uma integral funcional, uma integral de caminho. O que está aqui eu chamo que é uma ação, isso aqui tem dimensão de ação,
sobre H cortado é um número puro, e essa ação é um funcional do Q de T', quer dizer, como que o Q varia com T', T' é o intermediário, e o P de T' também. Onde esse Q de T' tem condições de contorno fixas, o Q de 0 é igual a Q, e o Q de T é igual ao Q', e o P é totalmente arbitrário. Tá certo? Não tem nenhuma condição de contorno no Q. Simplesmente eu vou integrar em tudo. Tá certo? Essa notação aqui quer dizer que para cada função Q', P', P de Q, isso aqui me dá um número. E essa integral que eu estou fazendo aqui vai ser uma integral que vai ter que somar as contribuições de todos os caminhos P e Q. Tá certo? Então eu escrevo isso daqui com um D maiúsculo assim, Q, e um D maiúsculo dP. Certo? Isso é uma notação, certo? Não pense que eu estou aqui fazendo grandes coisas. Estou inventando um símbolo, certo? Ok? Esse símbolo, às vezes, é inventado de jeitos ligeiramente diferentes. Às vezes as pessoas escrevem assim, DQ, entre colchetes, certo? Enfim, isso aqui é só para lembrar, quer dizer, se eu quiser esse propagador, eu posso escrever como uma exponencial de ação e uma soma sobre todos os caminhos. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que cada caminho de Q e de P, tá certo? Dá uma certa contribuição para essa integral, que em princípio é a mesma, tá certo? A única coisa que varia é a fase dela. E a fase varia com essa ação aqui. Essa ação, que eu posso chamar A de Q, eu chamei A de Q de T' e P de T', isso aqui vai ser a integral de 0 a T, que é essa soma aqui, tá certo? Vai até o N, de T', isso aqui vai ser P de T', Q ponto de T', são funções que eu estou usando aqui, menos H de P de T' e Q de T'. Para cada função, eu posso colocar essas funções dentro do H, ele vira uma função de T'. Esse PQ ponto vira uma função de T', eu posso pegar isso tudo e integrar. A integral disso é o A, é a ação. Né? Então eu pego essa ação e coloco aqui. Então, para cada caminho eu tenho isso. Então isso significa o seguinte, se eu quiser me referir aos espaço-tempos o tempo todo intermediários, o único jeito de escrever o propagador é assim, é somar sobre todos os caminhos possíveis, que partem de onde eu parto e chegam onde eu quero chegar, tá certo? Mas fazem qualquer coisa no meio. Essa qualquer coisa no meio é representada por essas integrações todas aqui, certo? Quer dizer, em vez de ter aquilo que eu desenhei, eu podia colocar aqueles pontos em qualquer posição aqui. E aí eu teria que ainda integrar sobre todas as posições. O que acontece com o P? O P vai ser praticamente constante em cada um. Então, o P vão ser coisas constantes. O P1, o PN... aqui o P1, digamos, eu coloco aqui, depois o P2 aqui, o P3 aqui, o P4 aqui, P5, P6, P7, P8, certo? E esses valores aqui vão ter que ser integrados também independentemente, certo? Ok? Então, essa é a integral funcional hamiltoniana, que a gente chama, certo? E vejam, esse 2π da H cortado aqui foi engolido nessa coisa. Esse dp, se vocês quiserem saber o que significa isso, isso significa isso, certo? Então, o jeito de calcular isso é voltar para cá e calcular isso. E tomar um limite, certo? Não tem outro jeito de fazer isso, certo? Ok? Muito bem. Então, eu só queria, para chegar realmente no que o Feynman fez, vocês estão vendo, aí não tem Lagrangiana ainda. Mas tem quase, porque vocês sabem que PQ ponto menos H é como se fosse a Lagrangiana. Só que a Lagrangiana não é uma função de P, eu tenho que eliminar o P dessa história, certo? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer. Vamos agora nos fixar sobre a situação em que eu tenho um H simples, tá certo? Outra vez eu vou dizer que o meu H de P e Q vai ser simplesmente P2 sobre 2M mais V de Q.
Certo? Então, se eu colocar isso lá, vocês estão vendo que aqui vai ficar, deixa eu colocar em vermelho aqui para vocês verem, isso aqui vai ficar Pn ao quadrado sobre 2m mais V de Qn. Certo? Isso está aqui em cima na integral. Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma integral em Pn, por exemplo. Certo? Em cada um dos Pn. Então, está aqui um Pn pequeno, está aqui ele e está aqui um outro dele. Eu vou ter que fazer essa integral, mas onde que tem Pn? Só aqui e aqui. Então eu posso fazer integral em Pn, e essa integral é gaussiana. Certo? Tem um Pn linear aqui, um Pn quadrático no expoente. Tem um I aqui, certo? Muito bem. Então eu faço essa integral. Ok? A integral que eu tenho que fazer é a seguinte integral. Vai ter 1 sobre 2πh cortado, que vem de lá, tá certo? Aí eu vou ter uma integral em dPn, vamos fazer a genérica, tá certo? Vai ter I sobre h cortado, Pn, Qn menos Qn menos 1, tá certo? Menos P2, Pn ao quadrado sobre 2m ΔT. Certo? Vamos colocar outra vez o ΔT aqui, vamos colocar o ΔT aqui, etc. Bom, essa é uma integral gaussiana. Eu estou esquecendo do V que ficou de fora lá, certo? Ainda tem um menos V, mas essa aqui é a integral que me interessa, a integral em P. Isso aqui é uma integral gaussiana que pode ser calculada. Tem uns probleminhas que eu estou fazendo aí, vocês podem ver os problemas na minha página, eu vou dizer, e talvez na página do curso, mas não está ainda lá, na minha já está. Então vocês podem... e isso aqui é basicamente fazer essa integral gaussiana. Se vocês quiserem ser ingênuos, você simplesmente trata I como uma constante qualquer, B ou A, né? E faz que dá certo, certo? Mas tem sutilezas que a gente precisa ver. Quando essa integral oscila, não chama uma integral gaussiana, chama uma integral de Fresnel, certo? Então tem um jeito de fazer essas coisas, mas tudo bem. Então se eu fizer essa integral, isso aqui vai dar, simplesmente, você sabe o que a gente faz, completa o quadrado, tá certo? Muda a variável de integração, e aí para completar o quadrado tem que sobrar um termo, tá certo? O que vai acontecer, quando eu faço isso, é que vai aparecer aqui um fator que vai ser 1 sobre 2πi h cortado ΔT, tá vendo? Tem um ΔT que vem parar aqui. E tem um m também, tá certo? Então apareceu um m aqui. Vai aparecer esse fator, tá certo? Fazendo essa integral. E aqui vai ficar a i sobre h cortado, m sobre 2, Qn menos Qn menos 1, que é a coisa que está sobrando aqui no termo linear, que eu tenho que completar o quadrado. Só que quando eu completo o quadrado, vai aparecer uma coisa gaussiana nisso. Então vai aparecer isso aqui ao quadrado, sobre ΔT ao quadrado. Tá certo? ΔT aqui fora. Certo? Vai aparecer isso. Certo? Então isso é simplesmente fazer integral em P. Então o que eu posso dizer? Então eu posso fazer não uma, mas posso fazer as N integrais em P. Certo? Ok? Vejam que tem um 2 aqui. Fernanda está achando estranho a integral, mas é isso. Veja, tem um 2 aqui, tem esse 2π, vai aparecer o π da integral, tá certo? E tem o i, tá certo? O i vai aparecer esse i aqui embaixo. Eu acho estranho a ΔT quadrado. Porque está aqui ΔT, ó. Não, sim, mas é porque você botou em... Não, desculpe, está errado. É ΔT quadrado, mas sozinho. Ele já está quadrado lá fora, certo? Ok? Então é isso aqui, essa integral é isso, eu tenho que colocar um monte delas lá. Então, quando eu diz, como é que fica essa expressão aqui se eu fizer todas as integrais em P para uma newtoniana desse tipo? Vai ficar uma coisa interessante. Certo? Então deixa eu escrever, esse vai ser o nosso resultado final, por hoje pelo menos. Q T, Q0, continua tendo um limite, que n vai ter ido para o infinito, certo? Isso significa que o ΔT vai a zero. Agora eu vou ter ainda as integrais em dqn, porque essas eu não mexi.
n menos 1, e aqui fica um dq1, certo? N menos 1 integrais. Agora eu fiz as n integrais em P. Onde eu tinha esse fator aqui, aparece aquele outro lá. Tá certo? Então aqui vai aparecer um fator m sobre 2πi h cortado delta t elevado a n sobre 2. O sobre 2 é por causa da raiz quadrada. Tá certo? Então aparece esse fator aqui. E aqui aparece a seguinte coisa. E elevado a i sobre h cortado, a soma nos n's de 1 até n, tá certo? Agora, em vez de ter os p's, aparece o que sobrou lá em vez. O ih cortado é o mesmo, vai ficar m sobre 2, qn menos qn menos 1 sobre delta t ao quadrado, menos, porque aqui era menos h, então é menos v, certo? De qn delta t. Então veja que está aqui, m sobre 2, q ponto ao quadrado, menos v. Isso é lagrangiana. Certo? Ok? Então, no limite, eu posso escrever toda essa coisa aqui como e elevado a i h cortado, a ação lagrangiana, S, calculado na trajetória Q de t'. Certo? Onde essa lagrangiana clássica é essa ação clássica Q de t' é simplesmente o quê? E agora, a integral de 0 a t dt', o L, que é uma função de Q e Q ponto, dt'. Certo? Então, essa coisa aqui também merece uma notação. Põe 3 riscos para dizer que isso é uma invenção de notação. Só que agora é uma integração só sobre dq. Isso eu digo que é e i sobre h cortado s q t'. Outra vez, é uma soma de contribuições de trajetórias. Como eu me livrei dos momentos, agora são só essas trajetórias no espaço de configurações, só essas poligonais. Ok? E eu tenho que somar sobre todas as coisas intermediárias aqui e tomar o limite. Isso aqui significa somar sobre todas as trajetórias possíveis. Tá certo? Essa é a expressão do Feynman, certo? Onde essa ação aqui é dada por lagrangiana. Então vejam, aqui a lagrangiana que aparece é uma ação calculada classicamente. Eu tenho uma função, uma trajetória, e calculo a ação classicamente, como uma função. E digo, cada trajetória que eu posso imaginar, que sai de um ponto e chega no outro, contribui a mesma coisa. Essa mesma coisa tem um peso estranhíssimo aqui, que a gente não... Está vendo que esse dt vai a 0 e tal, mas tem esse peso aí, tá certo? Esse peso está embutido aqui na notação, certo? Veja, aqui tem n sobre 2, aqui eu tenho n menos 1 integrações, então tem sempre uma sobrando, tem essas peculiaridades, tá certo? Tudo isso daí, então, é a definição dessa coisa, mas com essas coisas, todas as integrais, as trajetórias contribuem a mesma coisa, mas com uma fase. E a fase depende da ação. Certo? Se a ação varia, a fase varia, então ele ganha um fator de fase diferente. Certo? Ok? Muito bem, então essa é a coisa do Feynman. O que o Feynman fez? O Feynman não fez o que a gente fez aqui. Nós seguimos exatamente o caminho inverso do Feynman. Certo? O Feynman partiu daqui, com postulados. Certo? Ele diz, todas as trajetórias contribuem à mesma coisa. E essa coisa que elas contribuem tem uma fase. É uma amplitude e essa fase é a exponencial da ação com i dividida em unidades de h cortado. Certo? Aí é claro que ele precisa de normalizar essas coisas. Então ele sabia que precisava de uns coeficientes aí, mas ele não tinha a menor ideia do que esses coeficientes eram. Então ele escreveu esse coeficiente como 1 sobre a, elevado a n sobre 2. Tá certo? Então ele não sabia o que era esse a. Ele diz, mas eu vou fazer a conta e vou no fim determinar quem é o a. Então ele fez isso aqui e diz, bom, se isso aqui vale, deve valer para um intervalo de tempo infinitesimal. Então eu posso evoluir um intervalo de tempo infinitesimal, calcular a derivada no tempo
e eu devo esperar que o resultado satisfaça a equação de Schrödinger. Aí ele viu que para satisfazer ele precisava escolher o A desse jeito. Certo? Satisfazer a equação de Schrödinger, mas com um fator errado que era aquele fator. Disse, tá bom, então eu ponho aquele fator lá e está tudo certo. Tá bom? Então esse foi o caminho do Feynman. Esse caminho é interessante e responde em parte à expectativa dele, porque é o seguinte, eu tenho uma lagrangiana clássica, eu posso usar isso aqui para quantizar o sistema. Eu ponho aqui, calculo essa ação, faço essas contas e tenho um propagador. E aí eu estou fazendo mecânica quântica sem ter introduzido operador nenhum, regra de comutação e coisas desse tipo. Tudo aí, certo? A partir da lagrangiana eu quantizo o sistema. Então essa era a primeira coisa. Acontece que na lagrangiana dele isso não funcionava. Certo? Então aí o problema dele, propriamente, que ele queria, não foi resolvido. Bom, como é meio-dia e meio, eu devo parar por aqui. Deixa eu dizer onde é que estão os problemas. Tem uma primeira lista de problemas que tem 5 problemas, uma coisa assim. 5 problemas que corresponde a material que a gente deve discutir nessa semana. Os 2 primeiros talvez vocês já possam fazer. O primeiro é sobre umas integrações gaussianas, desse tipo aqui, e o segundo é uma outra maneira de deduzir isso aqui usando uma outra fórmula que chama fórmula de Trotter, só para vocês verem outro jeito de fazer isso. Técnico, tá certo? Mas é o mesmo tipo de coisa. E o lugar onde isso pode ser encontrado, quer dizer, vocês sabem a página do departamento, que é, como é que é isso mesmo? www.fma.if.usp.br, e aí está na minha página, que é Tio Pisa, certo? Se vocês forem lá, está escrito lá, curso Escola de Física Teórica, e tem lá clicável, está em PDF lá, a lista de problemas. E tem uma coisa muito fragmentária sobre a aula 1 que eu tentei escrever, mas mesmo fragmentariamente ainda está um pouco incompleta. Não sei se eu vou conseguir manter isso ao longo desses dias, mas eu vou tentar, certo? Quer dizer, tem, digamos, um material que corresponde esquematicamente às coisas que eu andei falando. Tem as equações escritas um pouco lá, certo? Escola de Física Teórica. Ok? Então eu pediria que quem não assinou a lista faça questão de assinar e pergunta onde está essa lista, porque eu não estou vendo mais. Está aqui. Então quem não assinou, por favor, assine a lista.